Olá, meu nome é Fábio, sou técnico do COSEMS de Santa Catarina. Vou apresentar para vocês o novo módulo aqui com relação à questão da política de redução de filas aprovada recentemente no estado de Santa Catarina. O módulo que eu vou apresentar agora, ele se refere à parte de programação, né, onde vamos fazer toda a questão da previsão física, financeira, do que vai ser realizado. Então, mais uma vez aqui, para que a gente deixe bem claro que essa questão caráter de atendimento, urgência, eletivo, ele fica bem latente nessa questão da política de redução de filas. Então, os procedimentos cirúrgicos de média complexidade, tanto para os procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, o que é eletivo, ele fica sobre custeio da política, né, de redução de filas. O que é urgência tem que ser programado com o teto da PPI. Embora na alta complexidade, a gente já falou, temos uma particularidade para 4 grupos da alta complexidade: ortopedia, neuro, cardio e oncologia. É feito um encontro de contras todo mês e lá se faz uma avaliação dos atendimentos de urgência e eletivo como um todo, né? E se faz uma questão de ressarcimento de quem tem excedente para quem tem sobra, né? Para de quem tem sobra para quem excede a produção. Mas, mais uma vez, para a gente deixar claro nesse entendimento, porque ele é bastante crucial na questão de programação e também na questão de emissão de faixa e controle, né, do que eu vou ter que custear pela tabela catarinense ou não. Tabela catarinense paga o que é caráter eletivo, que tem essa questão de redução de fila. Urgência, aí é teto de PPI, nós vamos agora passar como é que nós vamos fazer com relação a isso na prática, com relação a plano operativo, né, já que a gente já explicou o termo de adesão, né, como é que ele vai ser consolidado. Então, vamos aqui para a questão do plano operativo, para auxiliar também o gestor nessa questão. Então, esse é o plano operativo atual. Hoje nós temos uma divisão do pré-fixado e pós-fixado, né, como todos sabem, o pré-fixado fica todos os procedimentos de média complexidade, ambulatorial e hospitalar, e no pós-fixado, procedimentos de alta complexidade, ambulatorial e hospitalar. No caso aqui, como estamos tratando só de cirurgias, da parte hospitalar, todas as cirurgias, e da parte ambulatorial, só a cirurgia oftalmológica, né? Então, digamos que o termo atual, hoje você tem lá as cirurgias de média complexidade, todas programadas, né, do caráter de média complexidade, todas programadas como pré-fixado, e todas as cirurgias de alta complexidade ficam programadas no pós-fixado, que é pagamento de produção. Então, isso já é uma formatação, uma forma de contratualização que ela é bem reconhecida, né, utilizada por quase todos os prestadores, né? Então, se fôssemos seguir pela lógica agora dessa nova política em 2024, essa nossa política catarinense, o novo plano operativo ficaria dessa forma, como eu já citei também anteriormente. O que eu iria programar na parte de cirurgia, né, na parte de pré-fixado, seriam somente as cirurgias de caráter de urgência, né? E aqui no pós-fixado, eu vou programar as cirurgias de média complexidade de caráter eletivo, porque agora elas passam todas pela nossa política como pós-fixado. Vão ter a sua produção paga na integralidade com a complementação da tabela catarinense. E as cirurgias de alta complexidade continuam da mesma forma. Então, é para a gente entender que tem que fazer essa divisão, né, e ter essa preocupação de programar dessa forma e depois também avaliar dessa forma, para não ter duplicidade de pagamento do gestor municipal para o prestador de serviço, porque a Secretaria de Estado e o governo federal têm bastante conhecimento com relação a essa questão, e também a Secretaria de Estado e o governo federal podem também
cometerem algum equívoco de emitir uma faixa federal para um procedimento de caráter de urgência, né? A regulação do Estado pode cometer também esse equívoco, que ele é possível, mas a gente, através desse monitoramento mensal, a gente vai fazer esse tipo de controle. Por isso, da importância que a gente citou lá no início da questão, é, que, né, se seguir uma questão também de plano operativo, que a gente vai explicar mais para frente, conceituado dessa forma, planejado dessa forma, aplicado dessa forma, fica mais fácil o COSEMS também ajudar os municípios nesse processo. O COSEMS ele está aqui à disposição tecnicamente para que a gente possa ajudar o gestor a transcrever o que ele tem hoje, dessa forma como deve de ficar, o que é urgência e o que é eletivo, o que é pré-fixado, o que é pós-fixado, sem mudar nada do que ele já atende hoje. Tá? Então, é interessante falar isso, que se eu mudar para essa nova questão, não vai mudar nada do que eu já estou executando hoje. Eu só vou, talvez, melhorar e deixar a coisa um pouco mais organizada ou adequada à nova política. Então, para vocês entenderem, eu tenho um plano operativo vigente, que ele fica todo prefixado, todas as cirurgias de média, de caráter de urgência e eletivo no prefixado, e agora, com a questão de que as cirurgias de caráter eletivo de média complexidade passam a ser pós-fixado, elas vão ter que ser programadas lá no pós-fixado. Tá? Aqui é uma forma de mostrar, né? Mas a gente sabe que tem a aplicação, às vezes pode ser diferenciada para cada gestor. A programação na questão do termo estadual, né? No termo de adesão à política, aí ela fica também, como já mostramos lá, na adesão, né? Também dessa forma. Por exemplo, aqui, ó, nós temos nós temos aqui uma programação geral, digamos aqui, ó, de 50 mil, que nós tínhamos cirurgias de caráter de urgência e eletivo da média. Nós, se separarmos o que é urgência e o que é eletivo, nós vamos ter 14 mil aqui de eletivo, e nós vamos ter, deixa eu ver aqui, se pegar as cirurgias de média complexidade, nós vamos ter 10, 20 mil, 30.900, 30.905, que seriam as cirurgias de média complexidade de caráter eletivo que passam para o pós-fixado. Então, essas 35.900 eu vou ter que colocar no termo de adesão. Lá que vai para GEARS, lá que é aquilo que eu estou me programando a fazer e que vai ser custeado como pós-fixado pela política, né? E aqui, com relação à alta complexidade, que eu tinha 70 mil aqui de programação, e permanece os 70 mil aqui, porque ele continua, né, o caráter de urgência no pós-fixado, como eu já citei, porque ele faz parte dos encontros de contas, né? Aqui, quando eu vou preencher meu termo de adesão, eu não vou colocar os 70 mil. Eu vou colocar aquilo que eu vou me programar a fazer a mais do que os 70 mil. Então, eu me programo, além daqueles 70 mil que vão participar dos encontros de contas, da questão da política de redução de filas, eu ainda estou me propondo a fazer mais 35 mil cirurgias de alta complexidade, entre a cardio e a ortopedia aqui, né? E aí eu tenho essa minha programação do plano operativo. Para a gente ir, mais uma vez, às vezes pode até ser repetitivo, que a gente fala lá no módulo passado e volta a tornar a falar, mas é para a gente deixar bem claro como a gente vai programar essas questões. Aí surge aquela pergunta, mas como é que eu vou separar no o meu teto ou meu plano operativo o que é caráter eletivo e de urgência, sendo que a minha PPI ela não diz o que caráter de urgência e eletivo para o que é o meu teto que eu recebo de média complexidade, e nem meus tetos lá de alta complexidade que eu tenho, do meu tempo de compromisso, eles também não dizem o que é urgência e o que é eletivo. Ou seja, a gente pode também ajudar nesse processo e disponibilizar no portal do COSEMS uma metodologia de ajudar o gestor a pegar o teto que ele já tem programado na PPI e transformar aquilo em subgrupo de procedimento, que também lá não está descrito por subgrupo de procedimento, só
altas complexidades. A média complexidade é um tetão geral que você não consegue saber se é urgência e se é eletivo, ou qual o subgrupo cirúrgico, subgrupo clínico que aquele teto foi estabelecido. Então, a gente pode disponibilizar, eu acho que eu vou até disponibilizar esse material no portal do COSEMES, junto com esse material que a gente está preparando, né? O que o COSEMES vai fazer com relação a essa questão para pegar o teto que eu tenho hoje e transcrever da forma que eu possa programar dessa forma, né? Uma das formas aqui, que é a proposta 2, é o gestor pegar e preencher, mais ou menos do conhecimento que ele tem junto com o hospital. Nós atendemos desse total aqui no plano operativo, tanto é de urgência, tanto é eletivo, já que cada um sabe tirar a produção, às vezes, tirando a produção, e é um dado real, você já vai conseguir ver o quanto que você produz em percentual, né, de eletivo e de urgência para aquele subgrupo. Mas o COSEMES, ele pode também, e vai fazer essa tabela e deixar disponível do hospital, qual é o teto que ele tem hoje na PPI de média, e se eu pegar aquela produção e estratificar por subgrupos, né, eu vou ter um percentual de produção do total dessa produção, quanto que eu produzi para cada subgrupo, qual é o percentual. Então, uma produção de 50 mil, digamos assim, você dá um exemplo, eu produzi para o grupo 0202 25 mil, para o 0401 25 mil. Então, a minha proporção da produção para cada grupo é 50%. Aí eu pego esses 50% de cada grupo, calculo sobre o meu teto, eu vou ter o meu teto atual, o que mais ou menos eu venho produzindo, que eu deveria de programar para cada subgrupo. Então, uma regra é essa, e depois que eu tiver os tetos por subgrupo, eu levanto uma produção por caráter de atendimento, o que é eletivo e o que é urgência, daí eu vejo, lá no grupo 02, eu produzo, em média, 70% eletivo e 30% de urgência. E aí eu vou ter esse dado também, o que eu tenho do meu teto geral, o que eu posso programar como teto de urgência e eletivo para cada subgrupo. Então, essa é a técnica ou critério utilizado para a gente pegar o teto que nós temos hoje e, em cima da produção que a gente apresenta por subgrupo e por caráter de atendimento, a gente transformar esse teto nos dados que a gente precisa. Então, na prática, eu peguei aqui um exemplo, né, para a gente ver como é que isso acontecerá, ou como o COSEMES pode estar fazendo essa planilha e também auxiliar os gestores através daqui que possam fazer também. Eu peguei um hospital aqui que eu citei um nome fictício, né, o Hospital Santo Pai. O teto também é fictício, tá? Ele tem um teto de média complexidade de 40 mil, e agora eu preciso saber desses 40 mil, como é que eu vou dividir esse teto, como é que eu sei que esse teto é de clínica, é cirúrgico, para qual cirurgia que eu faço, que esse teto eu tenho que aplicar. Então, essa metodologia ela é muito aplicada na questão da atualização dos planos operativos, tá, pessoal? Porque a gente sabe que a gente produz muito mais do que o teto. Então, eu tenho que adequar a minha produção ao teto que eu recebo. Então, o que que eu faço? Eu tiro uma produção no TabWin ou no Tabnet, né? Do CNES do meu prestador, vou listar geralmente a gente tem que fazer um ano de produção, para que a gente tenha uma série histórica que pegue todas as sazonalidades aí, e aí eu coloco na linha subgrupo de procedimento e tiro a produção. Então, depois eu faço, dentro de cada valor apresentado para de cada subgrupo, por exemplo, o 0402 apresentou uma média de produção de um ano de 1.500. 1.500 para 41.500, que foi o total da produção estratificada, significa 4%. 25 mil, ao total de 41.500, significa 60%. E aí eu tenho qual é o percentual de produção de cada subgrupo dentro da minha produção atual. Só que o meu teto não é 41.500, isso aqui é minha produção. O meu teto é 40 mil. Aí o que que eu pego? Eu pego esse meu 40 mil, multiplico por 4%, eu vou ter 1.445, que é o teto adequado à minha produção, né? Ao percentual, pelo menos, da minha produção, né? 60% multiplicado por 40, eu vou ter 24.096,39, e aí eu tenho os 40 mil, que é o meu limite de teto, programado no meu condicionante de percentual que eu venho produzindo. Não é o que eu produzo na prática, mas eu estou pegando o meu teto e adequando. Tá? Então,
uma primeira etapa eu já fiz, peguei o meu teto e consegui estratificar quanto por subgrupo eu tenho que programar esse teto em cima do limite financeiro que eu tenho. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha produção de cada subgrupo e vou tabular por caráter de atendimento, né? Obviamente a minha produção aqui eu vou fazer por tipo de financiamento, MAC, fazer aqueles filtros, né? E eu vou tirar minha produção por caráter de atendimento, de urgência ou eletivo. Então, aqui, pela minha produção desse mesmo ano que eu estratifiquei a produção, eu, para o grupo 0402, eu estou apresentando 2% de urgência e 98% é eletivo. Né? 85% é de urgência na ortopedia e 15% é eletivo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse percentual de urgência e eletivo, vou aplicar em cima do valor do teto que eu tenho, e aí eu consigo lá preencher o meu plano operativo e o termo da política, que é o que a gente também precisa. Então, se eu pegar o meu plano operativo, o pré-fixado, né, para a questão de média complexidade, que é o que a gente está tratando aqui, né, que é média complexidade, eu tenho que programar tudo o que é, urgência, né? Então, no meu plano operativo, o que é pós-fixado, ele o que é eletivo. Então, se eu pegar o que é eletivo, eu vou pegar aqui, opa, eu estou aqui já na média complexidade, se eu pegar o que é eletivo, eu tenho aqui, na verdade, que é a urgência, digamos, eu tenho 29% do meu teto, ele vai ser programado no pós-fixado, né? E no pré, ele vai ser programado no pré-fixado. Então, a minha média complexidade, o que é cirurgia de caráter de urgência, eu vou programar no meu pré-fixado. Então, no meu pré-fixado, esse total aqui de 40 mil, ele acaba ficando 14 mil, né? Porque é 29% desse 40 mil que eu estou produzindo como caráter de urgência. Fica no meu pré-fixado. E o meu pós-fixado, ou o termo, né, da nossa política, eu tenho que programar no pós-fixado, no meu plano operativo e no termo, tudo o que é média complexidade eletivo. Então, se eletivo eu produzir 71%, eu calculo em cima de 40, obviamente por subgrupo, cada um percentual que correspondente, eu vou ter 25.754,22. Então, aqui eu resolvi meu problema. Em cima do teto que eu tenho atual, eu consegui transformar ele por subgrupo dentro da produção atual e dentro do meu limite de teto, e eu consegui dividir o que é urgência e o que é eletivo para colocar nos devidos lugares, como a gente já viu. Vamos pegar alta complexidade, um outro exemplo. Alta complexidade, o hospital aqui, em exemplo, ele tem de teto, né? 20 mil em ortopedia e cardio 40 mil, né? Então, eu vou pegar aqui, como já existe, né? No termo de compromisso das altas complexidades, os subgrupos 0408, 0406. Então, aqui eu não preciso fazer aquela transformação de fazer processamento por subgrupo para dividir. Então, eu já sei que a minha cota no 0406 é 20 mil e no 0408 é 40 mil. O que que eu vou fazer? Uma produção por caráter de atendimento, ver quanto que eu estou produzindo de eletivo ou de urgência dentro desse termo de compromisso. Então, o que eu estou produzindo de eletivo para cirurgia cardíaca é cerca de 98%, e da ortopedia é 30%. Então, 30%, se eu calcular pela cota de 7, eu vou ficar aí com 2 procedimentos que seriam, na teoria, eletivo. Os outros 5 seriam de urgência, mas tanto urgência quanto eletivo, na alta complexidade, é indiferente, né? Eu vou ter que deixar dentro do termo, e lá no termo de adesão eu vou ter que colocar só o que é cota excedente ao 7, né? Para que a gente deixe claro que a alta complexidade é diferente da média. Então,
E para cardiologia, basicamente, 28%, é quase que 100%, tudo feito como eletivo, não tem nada como urgência. Então, como é que vai ficar o meu plano operativo no pós-fixado para as altas complexidades? Eu vou repetir a mesma programação, né? Como a gente já viu, né? No pós-fixado, a gente vai pagar quase tudo. Aqui deu uma diferença de 10 mil, porque eu tô, o que que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui. Dá uma diferença de 10 mil, não era para dar. 7, 20 mil, ou seja, eu vou dar uma olhadinha aqui, uma repensada. E na programação do termo de compromisso, eu não vou fazer nada além do que os 3 que eu já faço. Então, o hospital já disse que não tem capacidade para fazer, mas ele tem para ortopedia capacidade de fazer 8. Então, a 7 continua programada no termo de compromisso no pós-fixado, porque é alta complexidade, não importa se ela é produção de urgência eletivo, mas para a programação do termo, eu tenho que garantir que essa oitava cota que eu vou fazer ela é eletiva, ela vai ter que ser viabilizada via regulação, abertura de agenda para mais uma cirurgia mês, tá? E aqui no pós-fixado, só deixa eu me recordar o porquê que está 70 mil, é porque eu estou colocando mais uma cirurgia, né? Para que componha justamente a questão do pós-fixado. Então, conforme define, né, a nova política de redução de filhas Santa Catarina, todos os procedimentos cirúrgicos hospitalares e as cirurgias oftalmológicas ambulatoriais faturadas com caráter eletivo terão a sua produção custeada na integralidade. Mais uma vez, deixando aqui bem claro. Então, não importa se o procedimento cirúrgico está lá no termo de adesão ou ele está no plano operativo, na hora elas vão ser todas emitidas, essas cirurgias com faixas federais, e vão ser pagas pelo Ministério aquele condicionante de 4 vezes, e pelo Estado de Santa Catarina aquilo que excede esses quatro vezes a tabela, o Estado, de acordo com o que cada procedimento exige lá na tabela catarinense, o Estado faz a recomposição através dos encontros de contas, tá? Então, essa é a questão referente ao termo de adesão e ao plano operativo, né? Como é que a gente faz toda essa questão de planejamento, de programação do plano operativo. Essa acho que é a parte mais complicada, que talvez exija tecnicamente um pouco mais de trabalho, porque às vezes embaralha realmente a cabeça da gente. O que, que eu vou colocar no plano operativo? A campanha lá só recesse o que é eletivo. E agora? Cirurgia de média, cirurgia de alta. Então, fica bem claro que cirurgia de média complexidade de caráter eletivo passa para o pós-fixado, cirurgia de média, com pagamento pela política, cirurgia de média complexidade com caráter de urgência fica no pré-fixado, com pagamento de teto da PPI, né? E o pós-fixado ficam todas as cirurgias de alta complexidade de urgência e eletivo, né? Com pagamento pela também pela política catarinense das complementações. Além disso, tem os encontros de contas que fazem os ressarcimentos de sobra e para quem realmente extrapola. E no termo de adesão para alta complexidade, você vai colocar além daquilo que você vai fazer pelo termo de compromisso, né? Com um critério eletivo, obviamente, que é o objetivo da política que está vigente. Vamos daqui a pouco para o próximo módulo. Um abraço a todos.